E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos entrar em mais uma live. Guardando o pastor Jefferson. Boa noite, Ariels. Testando o som, tudo bem, pastor Jefferson? Tudo bem, graças a Deus. Só ajeitando aqui a câmera. Testando o volume aqui também, pastor. Parece que está um pouquinho. Vamos fazer os testes aqui. Tá me ouvindo? Tudo bem, ele também? Eu estou te ouvindo bem. Eli. Então, tá bom. Seja bem-vindo, pastor, por mais uma live, né? Espero que o irmão esteja bem, que a semana tenha sido abençoada. É um prazer, pastor, estar aqui novamente com o irmão, falando das coisas celestiais e do que mais importa, né, pastor? Que com certeza é da palavra de Deus, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Tivemos algumas semanas, né, com alguns imprevistos, né? Mas já estávamos com saudade de repartir a palavra de Deus, de conversar sobre os assuntos eternos, né? Assuntos bíblicos, que sempre faz bem para a nossa alma, né? E acrescenta a nossa fé. E é um prazer de novo estar com o irmão, né? Nesses minutos aí, meditando num finalizar de semana sobre as verdades que são de cima, né? Que são do alto, né? Do nosso Deus eterno, né? Para a edificação da nossa vida como parte do corpo de Cristo, né? Que temos uma esperança viva, que não morre, né? Uma esperança na vida eterna com Cristo Jesus, uma esperança do porvir, né? E isso é importante estar sempre alicerçado, né, na palavra, meditando, né, na palavra, porque quando meditamos, acende a chama, né, Ariels? Sem dúvida, pastor, sem dúvida. E antes da gente começarmos a falar sobre a live e o tema que vai ser sobre a igreja apóstata, né, pastor, nesses tempos que estamos chegando, que a gente já vai ver algumas características, aonde que podemos ver essa live e as lives anteriores, pastor Jefferson? A maioria das nossas lives estão agora também na página do Ólogos, né, Ari? E também no nosso canal no YouTube, né? Pastor Jefferson Renato Ribeiro, com um F. Lá nossos irmãos vão encontrar toda a série de lives que vai fazer um ano, né, Ari? Agora, acho que em abril, vai fazer um ano que estamos proclamando a palavra de Deus, né, através das redes sociais, né? E Jefferson Renato Ribeiro é o nosso canal no YouTube, né? Todas as lives estão lá, né? E os irmãos podem ver outros estudos bíblicos, né? E também temos no Spotify também modelo da da mesmo formato, né? Podcast, né? Palavras que você pode ouvir no carro, fazendo algum serviço em casa, sempre um diálogo que edifica. Que bom, irmão. Então é um prazer, né? Vocês que, nossos amigos ouvintes, que vão entrar mais tarde, que vão ver depois, né, a live. Esteja vendo no YouTube, esse canal é uma benção, tem várias lives lá, tem lives que edificam, tem lives que até hoje eu lembro de mensagem ali, de conversa juntamente com o pastor Jefferson, que a gente grava no memória, edificantes e com certeza vai abençoar o seu coração. E vamos então dando início à live, né, pastor? Sim. Qual que é a live de hoje, amado irmão? O tema? Hoje o nosso tema é as marcas de uma igreja apóstata, né? Uma realidade do nosso tempo, né? Vamos adentrar nesse tema e falar um pouco sobre a apostasia, né, desse tempo, né? O que caracteriza o apóstata, o que é o apóstata, né? E o perigo de se tornar apóstata, né? Sem dúvida, pastor, sem dúvida. Não sei se, pastor, se nós já estamos vendo indícios nesse tempo que nós estamos vivendo, da apostasia em nosso meio, no meio dos tempos, né, pastor? Vamos lembrar, né, das nossas lives anteriores, o que é igreja e o que é o tempo, né, amado irmão? Mas, no modo geral, para as pessoas entenderem, a igreja é o ser humano. Como que a igreja tem vivido nos tempos de hoje? Pastor Jefferson, na sua opinião, qual que é a principal característica, a primeira, para depois vir as demais,
que a igreja começa a aparecer aspectos e características que está entrando na apostasia nesses tempos de hoje, pastor Jefferson? Olha, Ari, uma, é até é um movimento, na verdade, que começa a caracterizar a apostasia, porque esse movimento vai ser forte depois do arrebatamento da igreja, que é o ecumenismo. Então, uma igreja ecumênica que se une com a igreja apóstata, que todos sabem a que me refiro, a igreja que está aliada com o Estado, a igreja que nasce com o Estado, na verdade, né? A igreja que nasce com o Estado, ela já nasce, como diz a parábola daquela grande árvore do grão de mostarda, né? Que o reino de Deus é comparável à menor das sementes, mas ela cresce, fica frondosa e as aves de rapina se aninham nela, né? O paganismo se aninhou nesta igreja apóstata, né? E as igrejas tradicionais, ultimamente, estão se ligando a ela, né? E esse é o primeiro grande perigo, e o primeiro sinal que eu observo é o ecumenismo, porque quando da volta de Jesus começa a grande tribulação, e a igreja apóstata vai ser a dominante, vai ser a que vai dar as rédeas, né? E eu vejo que hoje nunca foi feita uma campanha tão grande em favor do ecumenismo para uma só igreja. Então, é uma preparação do anticristo, né, do falso profeta, e, como eu sempre digo, aqueles que não acreditam no arrebatamento secreto, é possível que eles, perdendo este arrebatamento, por não acreditar também nele, né, eu acho difícil um crente que não acredita numa doutrina viver ela, né? É quase que impossível. Até porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele vai permitir que muitos crentes que não vão subir sejam testados no seu amor. E isso vai ter muito a ver com vestes espirituais, né? Que nós vamos comentar. Então, respondendo à tua pergunta, afora o abandono da palavra, né? Muito ligado com essa igreja que historicamente abandonou a palavra, historicamente não deu a palavra ao povo, né? Então, uma das primeiras características é o ecumenismo, que está totalmente interligado com a falta da palavra de Deus, a sã doutrina. A sã doutrina, ela tem um termo de cura, quando o apóstolo Paulo vai dizer, Arielson, né, que não deixando, aconselhando ao jovem pastor Timóteo, não deixar a sã doutrina. Essa palavra sã, ela vem de cura, de uma profilaxia, né, que significa cura, que pode, ao ser ministrado, né, destruir as fortalezas do mal. Mas temos visto que a palavra de Deus tem sido deixada de fora. E Deus honra a sua palavra e seu nome. Então, respondendo à tua pergunta, a marca são duas principais: o ecumenismo, uma união de igrejas, templos, instituições. Eu vou dizer instituições, porque eu acho o termo igreja muito salutar, muito peculiar ao organismo vivo, que é realmente a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o organismo vivo. Que, como instituição, a igreja, instituição humana, está em crise. Mas a corpo de Cristo, o organismo vivo, ela está em Cristo. Ela nunca entrará em crise. Porque ela é composta de fiéis, aqueles que já estão na glória, a igreja triunfante, e a igreja militante, que está na terra, são os remanescentes fiéis, que não estão, muitas vezes, no palco.
estão escondidos, como no tempo de Elias, né? Havia 7.000 a pão e água, né? E Elias pensava que estava só. Então, a tua pergunta é respondida dessa forma, no meu modo de ver. Ecumenismo ligado à falta da palavra de Deus. E, pastor, o ser humano por si só, é possível, sobre o irmão falando sobre o ecumenismo, mas ele está na igreja, as pessoas estão na igreja, o fato que diria que o amor se esfriaria, já começando no próprio lar, como o amado irmão tem falado nas lives anteriores, né, pastor? É uma frase que é verdadeira. Não se iluda. Se você não faz culto no seu lar, você não vai cultuar no templo. Então, quando o amor se esfria, com certeza não tem tempo de meditação na palavra de Deus, não tem tempo de oração na casa, com a família. Nesse caso, pastor, é um indício também, nos Sem tempos dúvida, e as pessoas, a gente presencia isso? sem dúvida, porque o nosso lar ali é o lugar sagrado. Você não traz para o teu lar, para o teu quarto, pessoas estranhas. É sagrado, o teu lar é consagrado ao Senhor. A tua mesa é um lugar de negócios com Deus. É um lugar de negócios com Deus. Quando você abre a Bíblia na tua mesa, o lugar secreto da oração, que pode ser um quarto, pode ser uma sala, um escritório, são lugares onde nós chegamos ao ponto mais alto, que é aos pés de Cristo. E se no nosso lar, que é o lugar onde nós somos rei, nós não temos o domínio de guardar pelo menos 1 hora com Deus, na igreja você vai ir por mero costume, né? No templo você vai ir por mero costume, né? Porque não é o ambiente templo que faz a igreja, né? Mas Jesus mesmo explicitou isso, né, de forma muito direta. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei juntamente com eles, né? Então, Paulo vai usar o termo a igreja, saudando os irmãos, a igreja que está em sua casa. Então, o culto do lar, o culto doméstico, sempre foi uma marca para a minha vida. Eu cresci em meio a culto doméstico, oração fervorosa, né? Grupos de irmãos que visitavam meu pai sempre foi obreiro, sempre foi pastor, e a, a, a oração era algo fervoroso no meu lar, né? Então, eu sou fruto de orações, eu sou fruto de orações de pai, de mãe, né? Você também, eu sei, e nós temos recebido bênçãos, né? Você já testemunhou, eu já testemunhei, bênçãos de orações que foram feitas pelos nossos pais, né? Então, eu gosto muito da expressão Deus de nossos pais. Eu gosto, os patriarcas usavam, e eu uso na minha fala com Deus, Deus de nossos pais. Porque a primeira promessa de vida é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, né? Então, em Israel, quando o servo de Deus se dirigia aos céus, Deus de nossos pais, o coração de Deus tremia, porque Deus lembrava de Abraão, Deus lembrava de Isaac, Deus lembrava de Jacó, Israel, né? Então o coração de Deus se voltava para aquela oração com muito amor. E inevitavelmente era atendida a expressão que você se apresenta diante de Deus. Toca o coração de Deus, né? Não uma oração formalista, falando de si mesmo, porque quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, né? Nesse diálogo, a oração é um diálogo, né? Você fala ao melhor dos teus amigos, que é Jesus Cristo, que é o irmão, né? Através dele, nós chegamos ao Pai, né?
Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, o culto doméstico se torna hoje uma defesa da família. O sacerdote do lar que colocar o culto doméstico, ele vai estar salvando seus filhos, porque qual lar hoje que há uma ministração sobre a cabeça dos filhos? Qual pai que impõe as mãos nos seus filhos e traz uma palavra abençoadora, né? O meu filho não dorme sem eu impor a mão sobre ele. Não dorme. Todos os dias do ano eu proclamo uma palavra sobre a vida do Benjamin, né? Todos os dias o protegerá. É a promessa para a própria tribo de Benjamin. Eu declaro para o meu filho Benjamin. Então, a, a promessa de Deus é ativada pelo princípio da fé. Se os crentes descobrissem, né, que o princípio ativo é como um remédio que contém o princípio ativo. Hoje, na questão de remédios mais naturais, não vou falar os químicos, que fazem parte de uma química mesmo, não é natural, e eu não uso, procuro evitar química, uso mais o que, como diz, se Deus criou, é bom. Se o homem criou, desconfie. Né? Então, dentro desse princípio ativo, a palavra de Deus tem um princípio ativo. Cada versículo tem princípio ativo que atua na tua necessidade. E daí o crente não abre a palavra de Deus na sua casa. E ele não ora, sabendo que a regra é palavra, depois oração. Palavra, você vai ver Daniel orando no seu quarto, ele vai dizer, descobri nos livros do profeta Jeremias e depois fui orar. Você vai ver Esdras e Neemias, Daniel 9, e é tudo capítulo 9 para ficar mais fácil para gravar. Daniel 9, Neemias 9 e Esdras 9 contém receita de um avivamento pessoal. Leitura bíblica e depois oração. Porque quando você se abastece com o verbo, você verbaliza melhor. Então, essa tua declaração, Ari, tem sido a nossa declaração. Sem culto doméstico, dificilmente uma família vai se manter em pé. Essa é a realidade. Pastor, ainda falando sobre a igreja apóstata, Deus é poderoso, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O amado irmão acredita que nos cultos que hoje nós estamos vendo que não se prega mais a palavra, se fala tantas coisas, menos o amor do ser humano para com Deus, porque, na verdade, o ser humano já ouviu muita mensagem já pregada nos cultos que fala do amor de Deus para com o ser humano. Mas hoje não tá se pregando o amor do ser humano para com Deus, né, pastor? E se prega outras coisas, mas muito menos o amor, a falta de consagração, né, pastor? A falta de santificação e o temor a Deus, porque o nosso Deus é um Deus justo. O senhor acredita, pastor, que nesses tempos onde está caminhando, né, para esse caminho, a igreja apóstata, a igreja de Laodiceia, né, pastor? O senhor acredita que Deus se faz presente nesses tempos? Em muitos templos ali, como Laodiceia, que representa esta era, né? Representa a igreja desse tempo, né? Apocalipse 16, 15, se não me engano, Jesus vai dizer, eis que venho como ladrão, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu, né? E não se veja a sua vergonha. E qual é a igreja, a única igreja das 7 cartas que está nua? Laodiceia. Laodiceia está nua, né?
Jesus vem como um ladrão. Para a igreja, esse termo representa de forma repentina, de forma secreta. O ladrão ele não avisa quando vai chegar e ele vem quando muitos não esperam, né? Então, essa vigilância a esta igreja foi cobrada por Jesus, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta igreja Laodiceia, ela representa o nosso tempo, né? Então, ela está nua. Estando nua, ela está sem vigiar, né? E nós sabemos que vigiar é consequência de conhecimento. Marcos 13, 33, vai dar essa ordem correta para o crente nunca cair numa apostasia. Marcos 13, 33. Olhai, vigiai e orai. Olhai é conhecimento, como temos dito. É conhecimento porque é percepção, é discernimento. Vigiar é em cima desse conhecimento. Porque como que eu vou vigiar? Como que eu vou vigiar, né, Ari? Se eu não tenho conhecimento do perigo que eu corro. Não existe vigilância para quem não conhece o perigo que está correndo. E é precisamente esse o perigo desta geração que não se prepara para o arrebatamento. Porque eles estão relativando, eles estão de forma light, de forma morna, né? E estão nus perante Deus. A vergonha está exposta. A vergonha está exposta. Basta você ver a mídia hoje, né? Sai mais páginas de escândalos entre igrejas, entre templos e denominações, tudo brigando pelo poder, né? A maioria é isso, é a briga pelo poder, pelas tribunas, pelos ministérios, que dá muito dinheiro hoje, né? E por que eles brigam? Por causa do vil metal, né? O vil metal. Então, homens amantes de si mesmos, arrogantes, né? Como diz, né, o apóstolo Paulo, que nesse tempo de apostasia, né, até vou ler aqui, vou puxar minha Scofield aqui, Ari, que tem um peso enorme, né? Por favor, compartilha o livro e o versículo, amado irmão. Vou ler para os irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, Ari, a seguir, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer apostasia, né, predita. E qual é o recurso? As Escrituras. A palavra de Deus. Então ele vai dizer, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Então, Ari, Paulo já avisava, né? Veja a lista que caracteriza esses homens, né? Eles estão por aí nas igrejas de tela preta, nos ministérios com mídia, e hoje você quase que não acredita, não estou ouvindo isso. Ala VIP em determinadas igrejas que viraram um verdadeiro show. Então o camarada aparece lá dizendo, você tem que ser premium, você tem que ser premium. Aqui você vai ver o palco de tal jeito. E o pior é que tem quem pague, né? Por quê? Porque lá é prometido, né? E daí vai entrar em outra advertência de Paulo, né? Que nesses tempos também eles teriam comichões no ouvido e não suportariam mais essa doutrina. Verdade. Não suportariam mais essa doutrina. Então eles procurariam mestres segundo as suas cobiças.
Então, a qualidade desse povo também, como cristão, se é que eu posso chamá-los de cristão, é totalmente duvidosa, né? Porque você vê, agora recente, um líder colocando uma escola de samba na tribuna de uma igreja que foi consagrada, ou pelo menos eu imagino que deva ser consagrada, né? E daí, a carnalidade, que dá lugar à sensualidade, né? Ao jogo de ritmos que embala o corpo, está solta, e daí os caras querem dizer que são espirituais. Né? Quem que eles querem enganar? Os incautos. Porque esses lobos, eles sabem que o povo mal lê, mal pensa, e diz amém para essas coisas que embalam a carne. Né? Então, eles querem money, né? Eles querem money, eles querem dinheiro. Então, se eles puderem pôr uma escola de samba dentro de uma tribuna de igreja, eles vão fazer. Se eles puderem se misturar com o mundo e trazer o mundo, com quanto isso traga dinheiro para eles, eles vão fazer sem nenhum pudor. Aí é o caminho da apostasia, né, que está acontecendo muito nas igrejas, em templos brasileiros, onde alguns líderes já apostataram da fé. Né? Um líder de uma das maiores denominações neopentecostais, da teologia da prosperidade, ele afirmou que pregar Jesus Cristo não dá sucesso, não traz lucro. Né? Pregar perdão, pregar misericórdia não dá lucro. Por isso que eu fico no Antigo Testamento, né? Fogueira santa e bababá, 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 e pacto de Abraão, tal, só pensando em prosperidade. E o povo engole. Né? Estão indo para o matadouro, infelizmente, tendo comichões nos ouvidos, querendo só ouvir o metal, achando que Deus é seu office boy. Né? Agora, eles não irão longe. Às vezes você pode, não, mas o cidadão já está velho, já. Mas um dia ele vai encontrar com seus pecados. Então, o que ele fará? Né? Ele vai querer dar tudo que tem para salvar a sua alma, mas não vai ter jeito. Né? Então, a apostasia já está no Brasil há muito tempo, né, Arias? No Brasil e no mundo. Amado irmão, antes de a gente dar continuidade, eu quero pedir desculpa para o pastor, para os nossos amigos ouvintes. Não sei se vocês ouviram show de latido de cachorro e batida na porta. É que nós temos alguns problemas aqui, porque às vezes os vizinhos têm cachorros e deixam sozinhos. Não sei se vocês ouviram. Então, que não percebi. Tá então se tranquilo. os ouvintes ouviram, a gente pede desculpa. Dando continuidade, pastor, então, sobre a live, né? Outro fato também, né, amado irmão, quando a gente vê uma característica nesses tempos, né, a falta do amor ao próximo, principalmente casar umas perdidas, né, pastor? Porque é um grande mandamento. O Senhor Deus falou que era amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E hoje, a alma em si, o ser humano, para esses tipos de templo, não tem dado o valor o qual Deus deu, que enviou seu Filho por nós, né, pastor Jefferson? É verdade. Foi-se o tempo em que missões eram feitas com amor, né? Hoje, o movimento missionário no Brasil, as agências missionárias envolvidas em missões são muito poucas que podem ser consideradas sérias, né? Uma dos maiores movimentos pentecostais, recentemente, se viu em escândalos onde pastores tinham que pagar para pregar nos seus congressos, né? E escândalos sobre escândalos, em nome de missão. Aqui mesmo na minha cidade, né, se fez anos e anos campanha pela Argentina, mas foi só um blefe, né? Um blefe para arrecadar, para ter luxo, ter carrões, muitos imóveis no nome do pastor, né? Muita roubalheira, né? Então é triste
mas eles vão pagar. Deus não se deixa escarnecer, né? Um dia eles encontrarão seus pecados, né? E não vai ter como recorrer ao dinheiro nesse dia. Não vai ter como recorrer a escapar, porque eles conseguem escapar até da justiça humana, muitas vezes. Esses lobos, com suas artimanhas, eles conseguem até fugir quando é caso até de polícia, né? Fingem-se de loucos e fazem de tudo e acabam escapando, mas de Deus ninguém escapa, né? Então o homem vai colher tudo que ele tem plantado, e nesse caminho de perdição foi o caminho de Balaão, né? Que tinha o dom de Deus, tinha a visão de Deus, tinha a visão dos céus, mas ele era um mercenário e ele foi para o caminho da perdição. Então esses homens estão no caminho da perdição. Eles estão no caminho da perdição e vão colher isso. Sem dúvida, mano. Vocês, meus queridos amigos ouvintes, né, que vão ver a live depois, questione, pense muito bem em certos lugares onde você vai buscar e procurar Deus. Deus está perto de ti, não precisa muito. Agora, aonde você vai, você pode ser enganado. Questione num lugar onde se cobra para você ouvir a mensagem. Isso não existe. Questione num lugar onde você entra e pedem para você dar tal coisa que você vai receber em dobro. Isso também não existe. Não vou falar placas de igreja, né, porque não convém. Nós estamos falando sempre da palavra de Deus, o amor verdadeiro, consagração, o que precisamos fazer nesse mundo que nós estamos vivendo, que está tão caótico nessa área, como o pastor tem pregado e tem pregado nas lives anteriores, sobre a igreja de Laodiceia, o amor se esfriando, o que precisa fazer, o que precisa buscar. Deus está perto, mas você tem que abrir o seu coração. Deus não está nesses tempos. Deus não está nos lugares onde prega dinheiro. Não. Não é isso que Deus tem para hoje. Deus tem hoje arrependimento e o pó na nossa face, nós de joelho no chão, né, pastor? É isso que tem que se pregar hoje. Porque não é dinheiro que Deus quer que você venha. Deus, claro, não vamos misturar as coisas. Deus quer que seu povo viva, tenha uma vida saudável, uma vida boa. Mas não esqueçamos que ele veio lá do alto e nem travesseiro ele tinha para inclinar a cabeça quando ele nasceu, né, pastor Jefferson? Deus é dono do ouro e da prata. Mas o que ele quer hoje para a humanidade é arrependimento e a salvação que somente Jesus pode dar. Né, pastor Jefferson? Obedecer é melhor que sacrificar, né? Foi a mensagem que Saul recebeu antes de ter o seu reino rasgado, né? Porque Saul é um tipo do crente ganancioso, né? Havia uma profecia de Deus para ser cumprida em Saul. Ele teria que matar Amaleque tudo que era seu. Porque quando Israel estava na jornada, Amaleque impediu a passagem e amaldiçoou Israel e se levantou contra Israel. E Deus falou que destruiria Amaleque da face da terra. E chega o tempo, e quem que é o homem escolhido por Deus para concretizar essa promessa, essa mensagem do espírito da profecia? É Saul. Saul vai e vendo os animais de Amaleque, ele se agrada com a formosura, com a gordura dos bois, dos gados, e ele poupa. Não era para poupar nada de Amaleque, nem os animais. Então chega o profeta Samuel para Saul e cobra: o que fizeste? Por que não obedeceste à voz do Senhor? Ah, eu vi os animais e separei para o sacrifício. Daí aquela célebre palavra de Samuel para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar, porque o pecado de desobediência é como o espírito de feitiçaria, né? Tal é a gravidade da desobediência, da rebeldia. O primeiro rebelde foi Satanás, né? Foi Lúcifer. Então, é como o pecado de feitiçaria, né? Pelo que o próprio Samuel perguntou onde está Amaleque, foi levado até ele, puxou a sua espada de profeta e enterrou na barriga de Amaleque, cumprindo assim a palavra do Senhor, né? E ele vai embora, triste e aborrecido com Saul, mas Saul tenta segurar, e ao segurar Samuel, rasga a veste do profeta.
Samuel olha para sua veste rasgada, olha para Saul e a palavra de Deus veio. Rasgado foi o teu reino e dado a outro que é melhor do que tu, que era Davi, né? Então, esses homens já foram rasgados da presença de Deus, né? Esses homens não ouvem mais a voz de Deus. Eles estão no caminho da apostasia. Agora, a apostasia, ela se distingue do pecado de ignorância por uma heresia, às vezes por ignorância, né? por um engano de Satanás, a pessoa é enganada. O pecado de heresia, a pessoa fala conscientemente do que ela está fazendo, ou seja, ela está trocando Deus pelos seus interesses conscientemente, com o seu intelecto ativo, não por ignorância, não. A apostasia é grave por causa disso. Ela é deliberada, né? Então, no meio evangélico se confunde muito, e é errado o termo para a pessoa que está fora da igreja. As pessoas aplicam, fulano está desviado. É errado esse termo, porque ele está como um filho pródigo, que é o correto. Desviado é o apóstata. É sinônimo de apóstata. Então você não pode aplicar fulano está desviado, porque ele não apostatou. Ele está numa fraqueza, ele está lá lutando contra o seu pecado, não tem forças para voltar, mas ele ainda tem uma chama dentro do peito, que quando ele ouve hinos, ele chora, mas ele está fraco. Ele precisa do bom pastor, né? Que deixa as 99 e vai atrás dele, e que falta hoje, né? Então, prezado Ari, o termo que foi usado muitas vezes, né? Fulano se desviou, não. Desviado é sinônimo de apostasia. Filho pródigo é diferente, né? O pai se alegra quando ele volta, né? O pai quer que ele volte, o pai vai fazer uma festa quando ele voltar, né? E o Espírito Santo está trabalhando em corações pródigos, né? Em todo o tempo. Seja por uma mensagem, seja por um hino, seja por um folheto, né? Daí a importância de evangelizar com a tua vida, né? Você não precisa sair com um grupo de igreja para evangelizar. Nós saímos de casa e nós estamos evangelizando. Porque o mundo está vendo, há uma grande nuvem de testemunha que está vendo a nossa vida, nosso comportamento. E nós glorificamos a Deus com os nossos atos, né? Deus é glorificado com os nossos atos. As pessoas glorificam a Deus. Mas como assim? Mas o ímpio não sabe glorificar. Mas o ímpio, no seu intelecto, ele vê aquele cara é diferente, né? Aquele cara, aquela moça, aquele homem, aquela mulher é diferente. E isso me incomoda, porque eu sou assim. Eu queria que todos fossem igual a mim para eu ter esse conforto de que pelo menos todo mundo vai para o inferno. Tem pessoas que pensam assim, por incrível que pareça, tem pessoas que pensam assim, não, quando vê um justo na terra, isso incomoda. E esse incomodar está glorificando a Deus porque um testemunho está incomodando. E na igreja o pecador não tem que se sentir bem. Ele tem que ser mesmo importunado, no bom sentido da palavra, com a verdade, né? Onde o pecador se sente bem é a igreja apóstata. Que ali ele ficou, puta, é igual a boatinha, é igual a discoteca, e aqui é legal, os crentes são legais. E aqui eu vou ficar. Né? Agora, onde a palavra é pregada, ele vai ficar se segurando no banco, vai ter sudorese, ele vai ter pressa para sair, ou ele vai se render. Seja naquele momento ou mais depois, porque aquela palavra vai ficar latejando, né? Então, a importância dessa doutrina de pregar a palavra. O culto, por que nós nos reunimos? Para adorar a Deus. Primeiro objetivo é adorar a Deus, dar glória a Deus. Quem não dá glória a Deus vai morrer. Eu estou falando de morte eterna. A pessoa que vive e não dá glória a Deus, ela vai morrer. Morte eterna. A física todos nós vamos passar. Eu estou falando de morte e vida eterna, né?
Mas a pessoa que não dá glória a Deus, que não reserva a sua vida para Deus, ela vai morrer eternamente. Né? Então, eu sempre falo, na igreja, e nós não estamos aqui para criticar a igreja, nós estamos aqui para falar uma verdade que está conduzindo milhões ao inferno. Né? Alguns confundem que isso é falar mal da igreja. Não é falar mal da igreja. Porque quem que é louco de falar mal do corpo de Cristo? Nós falamos de denominações que estão fora do plano de Deus, sem citar nome. São instituições, na verdade, humanas. Né? Agora, quem que ama? Aquele que dá o aviso, que toca a trombeta, ou aquele que fica quieto e diz, não, as famílias estão bem lá, é um lugar agradável. As famílias estão bem lá. Será? Ou é só um clube social para passar 2 horas por semana caminhando para o inferno? Pastor Jefferson, eu lembrei aqui agora, enquanto o amado irmão estava falando, me lembrei do jovem que falou para Jesus o que ele precisava para ter a vida eterna, que ele queria seguir ele, né? Ele falou que era um jovem de muitos bens, muitos posses, mas Jesus falou que ele precisava fazer, que era para dar tudo que ele tinha e seguir ele. Ele ficou triste. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. Isso não é difícil da gente ver nos tempos de hoje, né, pastor? A pessoa está tão perto, mas no momento está tão longe, né? O jovem estava tão perto, até que ele virou as costas, ficou triste e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. Você, meu querido ouvinte, meu querido amigo, irmão, o que é valoroso para você nos dias de hoje? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você sabe quantos minutos lhe resta? Você sabe se por acaso é esse ano que você estará partindo daqui para a eternidade? E qual que é o que você mais almeja no seu coração? Então é de analisar, né, pastor? Às vezes tem pessoas que estão nos templos, pensam que estão perto, mas estão longe, né, pastor Jefferson? O jovem rico, ele teve a síndrome do bonzinho, né? Eu sou bonzinho, então eu vou chegar dizendo, bom mestre, que farei para a herdade da eterna? Jesus captou a dele. Jesus era muito perspicaz. É perspicaz. Ele está vivo, ele está entre nós. Ele nos conhece com um olhar mais profundo de chama de fogo, né? Ele nos conhece, ele nos tem na palma de sua mão. Todos os santos estão aos seus pés, o lugar mais alto que se pode chegar, e nas suas mãos. Então o jovem rico chega e diz, bom mestre. Aquilo quase que irrita Jesus, uma ira santa. Por que me chamas bom? Porque ele era um bajulador. Ele era um bajulador, ele era de posição. E ele achou que aquela palavra introdutória, falar bom mestre, Jesus ia acolhê-lo sem dar nenhuma exortativa. Mas ele leva o que ele precisava. Não é pecado ser rico com o teu império. A história nos mostra que para ser rico você tem que fazer algo fora do comum, honestamente falando. Sempre os homens que se tornam ricos, eles são especialistas em alguma coisa que fazem, que dá sucesso, que dá êxito, que vende, que faz história e a riqueza vem. E está na Bíblia. O homem que é especialista no que faz será próspero. Né? Então, prosperidade é dar bons resultados. Agora, o jovem rico foi bajular. E Jesus, então, pega, assim como Nicodemos também precisava nascer de novo, Jesus pega na raiz do problema, tanto de Nicodemos, que chega a ele, né, também perguntando o que fazer, como o jovem rico, que tenta já entrar com bajulação. Bom mestre. Jesus é bom, é o bom pastor, é o melhor dos amigos, mas Jesus se irrita com uma santidade, uma ira santa. Por que me chamas bom? E ele glorifica o Pai. Há um só bom Pai. Ele não está dizendo que ele não é, mas ele está dizendo
que para você chegar ao Pai, você tem que passar por mim. Vai e vende tudo porque você está amando o Senhor Mamon. É isso que Jesus quis dizer. Você ama Mamon e não pode servir dois senhores. Para você chegar ao Pai através de mim, você tem que se desfazer de Mamon. E ele foi testado ali. Ele sai dali para sair da história. Porque se ele atende aquele pedido, ele seria talvez mais um discípulo de Cristo, muitas vezes talvez citado na Bíblia. Mas ele sai dali para sumir da história. Assim, muitos estão saindo da história por causa do dinheiro. Estão saindo da presença de Deus por causa do dinheiro, dando as costas para o Senhor Jesus Cristo por causa do seu apego à avareza, ao vil metal. Né, Ari? Pastor Jefferson, estamos chegando quase no final. Passa rápido demais, pastor. Faz tempo que a gente voltou por esses dias e o tempo continua a mostrar que está voando. Meu querido amado irmão, e na sua opinião, não só opinião, mas seu modo de ver, pensar e analisar, o que precisa ser feito para mudar esse quadro? Para a pessoa acordar e ver, opa, não está certo isso, estou no caminho errado. O que a pessoa precisa fazer para sair da apostasia, amado irmão? Eu diria assim, Ari, a apostasia não se sai, né? Só uma observação. Uma vez ela está instalada, dificilmente tem volta. O alerta é antes de se tornar apóstata, começam esses perigos, abandono da palavra, buscando interesses escusos que não a Deus, né? Então é como uma deserção. Se isso for instaurado, se a apostasia for instaurada, a pessoa deliberadamente vai desprezar essa doutrina, vai desprezar a santidade, vai desprezar a leitura bíblica, vai desprezar a oração, vai desprezar tudo que você vê ligado à piedade, as coisas da religião. Então ele está próximo a desertar, ele vai ser um desertor, né? Então, o caminho que se evidencia uma apostasia foi visto na igreja de Laodiceia, mornidão espiritual. A pessoa começa a desprezar a palavra de Deus, ela vai ficando morna, ela não é nem quente nem fria, e Deus está a ponto de vomitar, de rejeitar. Deus vai rejeitar esse crente que ele não tem mais o primeiro amor ativo, como princípio ativo, ele não busca mais com fervor, ele não entra no seu quarto para dizer, não, Deus precisa me atender nisso, eu preciso falar com Deus, não há mais esse sentimento de gana pelas coisas que são de cima, pela intercessão pela família, pela declaração de vitória, por uma palavra de poder sobre a vida de um filho, de uma filha, né, de um amigo, né, uma intercessão fervorosa, um ir para a igreja alegre já desde a casa, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o ir cantando, o ir orando, o ir chegando e se dobrando diante de Deus. Então, a mornidão espiritual, onde não distingue o santo do profano mais. Não há distinção, né? Então, tem que acabar com a mornidão espiritual. Você tem que ser fervoroso. Você tem que ter o princípio ativo do primeiro amor. Você tem que dar glória a Deus, porque Laodiceia era pobreza total espiritual, embora rica materialmente, que não precisava de nada, né? Muito semelhante a esse tempo que vivemos, pois ela representa esse tempo, onde a luxuosidade, através de roupas, carros, relógios, os pastores ostentam, esses líderes modernos sustentam tudo isso, né? Mas são pobres espirituais, não tem uma palavra de poder, não tem uma palavra que sobe ao trono da graça, que entra no coração, né? São palavras do evangelho de autoajuda, o evangelho de ser um sucesso para o mundo tão somente. Eles orientam como você será um vencedor aqui na terra sem a palavra de Deus. Então, é a pobreza espiritual caracterizada por não dar glória a Deus. Daí Jesus vai dizer, compre ouro. Compre ouro. Ouro significa glória. Glória de
Deus. Nós nascemos para a glória de Deus, né? Então, se a tua vida não dá glória a Deus, algo está errado com o teu cristianismo. É a pobreza espiritual. Outra característica de Laodiceia é que ela era cega, ela tinha cegueira espiritual. Aí a falta de conhecimento, né? Olhai, vigiai e orai. Então, o olhar está ligado com conhecimento. E ela era cega, ela não distinguia nada a um palmo do nariz. O carnal é assim, ele não distingue nada. E esse é o perigo, ele vai para o inferno não distinguindo que está indo para o inferno, né? Então, essa é uma característica, precisa de colírio do céu, visão espiritual, porque nós vamos até onde nossos olhos alcançam. A promessa de Deus na tua vida vai até onde você visualiza essa promessa e vai em direção dela. Precisamos ir em direção à promessa de Deus, né? Precisamos caminhar em direção ao espírito da profecia, né? Então, visão espiritual. Precisa visão espiritual. Precisa também vestes lavadas. Porque se a tua veste, meu irmão, não tiver lavada, você vai ficar no arrebatamento secreto da igreja. E para lavar agora, só vai ter uma chance, entregando o teu pescoço ao anticristo para você morrer por amor a Cristo. Lembra da multidão de brancos vestidos de Apocalipse? O ancião pergunta a João, de onde vem e para onde vão? João não sabe e pede, o Senhor sabe. Diga-me, quem são eles? São os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que tiveram lavado? Cristo não fez o sacrifício? Sim, mas eles não subiram. Eles não subiram. Aqui desmonta a tese de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Desmonta os pós-tribulacionistas. Porque como a Bíblia diz que eles têm que lavar as vestes de novo, e como os pós afirmam que a igreja vai estar aqui na tribulação, precisa duas redenção, não foi eficaz a redenção de Cristo? Isto prova que estes que ficaram eram as virgens loucas, que não tinham o óleo nas lamparinas, não tinham a presença de Deus, né? Então não se engane, meu irmão. Se prepare para o arrebatamento secreto, porque depois nem você sabe se você vai ter força de entregar o teu pescoço à navalha do anticristo. Então precisa de vestes brancas, o linho puro, que são os nossos atos de justiça. Não podemos falhar na justiça. E principalmente abrir a porta a Jesus Cristo, porque ele está na igreja de Laodiceia, ele está do lado de fora. Essas são as características de uma igreja apóstata. Ela tem a mornidão espiritual, ela é pobre espiritual, ela tem cegueira espiritual, ela está nua com vergonha sendo exposta, e Cristo não está no meio deles, né? É triste, mas ele ainda bate, ainda há uma esperança. Ele ainda bate, porque se a apostasia for instaurada, dificilmente vai ter retorno, porque aquele que despreza a redenção, o escritor aos Hebreus vai dizer, não resta mais senão uma expectativa de fogo que há de destruir. Verdade, pastor. Meus queridos amigos, então, eu desejo que essa mensagem, essa conversa que nós tivemos aqui, vocês venham refletir. Lembre-se, principalmente desse final, que Jesus ainda bate. Aquela imagem, aquela figura que tem na internet, é famosa, Jesus batendo na porta, pedindo para entrar. Não é um Jesus coitadinho, está batendo no coração. Oh, deixa eu entrar no seu coração, não. Não é para os ímpios. Ele está batendo na porta da igreja. A igreja colocou Jesus para fora. É para a igreja isso. E nós estamos vivendo nesse tempo. Reflitam, né? Estamos vivendo tempos que dá indícios que as coisas irão tão pressa para acontecer. E logo Deus vem. Como que eu estou, como você está, como nós estamos preparados? Lembre-se, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes, não foi nós que buscamos a Deus. O ser humano por si só não busca a Deus. Ele veio nos buscar e encontrar o que se havia perdido. Veio Jesus nos buscar. Não foi nós que fomos atrás de Jesus. Ele veio nos buscar. Então, aquela mensagem, aquelas frases que às vezes a gente vemos, eu aceitei Jesus, não, está errado. É a misericórdia de Jesus
te alcançou. E você abriu os olhos, o Espírito Santo te convenceu que você é um miserável pecador e necessita do Salvador. Pastor Jefferson, foi uma bênção, foi maravilhoso trocar essas palavras contigo, conversar contigo, e para nós refletirmos, né, a necessidade e a prioridade de ter uma vida de consagração, santificação, culto no lar, e a cada dia se fortalecer na palavra de Deus, que tempos difíceis virão, mas vamos ter bom ânimo, né, pastor? Porque nosso Deus venceu o mundo e nós com eles venceremos também, amado irmão. Perfeito, Yuri. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de todos os irmãos, dos que nos acompanharam, dos que vão acompanhar, né? Que possamos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos ter as nossas vestes brancas, não falte óleo nas nossas vasilhas, para não sermos surpreendidos em tempo algum, porque o que há de vir virá e não tardará, né? E nós estaremos então assim preparados, né? Para esse grande momento do encontro com Cristo nos ares, né? E este mundo vai virar uma bola de fogo. E eu não quero estar aqui. Tenho certeza que os irmãos também não. Então, que Deus abençoe, Arielson. Até a próxima semana, querendo Deus, né? Um final de semana abençoado para todos os amados, né? E viva Cristo em nossos corações. Amém. Quero agradecer a quem nos acompanharam ao vivo, né? Quero mandar um abração para o meu querido amigo, irmão, também irmão em Cristo, o Anderson, né? Trabalha comigo lá, é um grande amigo, uma pessoa querida. Deus abençoe você, Anderson, você e tua família. Quero dar um beijão para minha mãe, que ela também está ao vivo. E as demais pessoas que vão ver depois, né? Novamente, a gente pede, esteja seguindo o canal Jefferson Renato Ribeiro. Tem várias lives nossas anteriores lá. Essa live daqui a pouco está indo para o Duologos. Esteja compartilhando o Duologos, ativando o sininho do canal, porque vocês ajudam que a mensagem vai adiante para aquelas pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus. Boa noite, Deus seja com vocês e aquele abraço. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, Ari. Até uma próxima. Até.